o amor e a compreensão em que Deus trata o homem e a mulher foge da razão dos homens. Os homens naturais não compreendem, não entendem o formato de Deus para a família. O homem natural não compreende essas atitudes, essas razões. Quando Deus, Ele designa o papel do homem e da mulher. Existem mulheres que gostariam de estar no lugar do homem. E existe o homem que, pasme, gostaria de estar no lugar da mulher. Agora, os dois papéis são nobres. Os dois papéis foi designado e dado por Deus para a construção da Sagrada Família. Precisávamos ter, como nós temos o braço direito e o braço esquerdo, precisávamos ter isso também para nortear a família, para dar norte à família, para dar uma dimensão à família. Então Deus destaca o lado direito e o lado esquerdo na família. Isto é, dá o papel do homem e o papel da mulher. Quem é da direita, quem é da esquerda? Eu acho que pouco significa isto. Agora, nós precisamos, de uma vez por todas, entender isto. Quando Deus, Ele estabelece um padrão para a criação da família e dá o papel do homem para o homem, dá o papel da mulher para a mulher. E foi Deus que fez isto. Volto a dizer, não vem de cultura. Não, porque a nossa cultura do Brasil é uma coisa, a cultura da Palestina é outra, lá na Ásia, na África. Não, não. É uma só. É a cultura bíblica. É a cultura da palavra de Deus. E nós, essa semana, estamos falando exclusivamente sobre o papel do homem no lar, sobre o papel do homem na família. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre o papel do esposo como provedor. O provedor do seu lar, o provedor da sua família. Glória ao nome, seja dada ao nome do Senhor. Deus fez o homem com toda a aptidão e com todas as suas características, as suas formas, para ser um caçador. O homem é aquele que sai para fora, o homem é aquele que vai trabalhar, o homem é aquele que vai arrancar toco, o homem é aquele que vai cavar buraco. É muito difícil a gente ver uma mulher cavando buraco, arrancando toco. Sim, tem algumas delas, que às vezes por necessidade, por uma precisão, elas precisam fazer. Mas é o homem. O homem é colocado por Deus como provedor da sua família. E aqui, neste dia, eu não vou falar do homem provedor no sentido material, no sentido financeiro, mas eu quero destacar a vocês 4 lições para o homem provedor espiritual da sua casa, o homem como provedor espiritual do seu lar. É por isso que o salmista diz, aleluia, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então feliz é do homem que vive debaixo do padrão de Deus, que vive como provedor, principalmente o provedor espiritual. Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa,
tem negado a fé e é pior do que os descrentes, é pior do que o infiel. Então o homem é colocado para cuidar dos seus, para cuidar da sua família. E aqui vamos destacar hoje 4 lições como provedor no mundo espiritual. E é preciso, já faz muito tempo que eu venho questionando isso, eu venho tocando nessa tecla. Os homens precisam tomar a frente da sua família, os homens precisam tomar a frente do seu casamento, do seu lar. Como sacerdote aqui, hoje, como provedor espiritual da sua família. Número 1, providencie não somente as necessidades materiais da família, mas também tudo o que é o viver no reino de Deus inclui. É convocado o homem não só prover no sentido físico, no sentido material, mas tudo que é necessário na vida espiritual para viver no reino de Deus. O homem precisa ser esse provedor. Número 2, seja a principal fonte de ensino do Evangelho para a sua família. É lamentável quando na família os filhos começam a focar na mãe na vida espiritual. Os filhos procuram refúgio na mãe, no mundo espiritual. E o conselho de Deus é para ser provedor, seja a principal fonte de ensino. É o homem. Os filhos precisam olhar para o pai e perguntar: pai, nós vamos para a igreja hoje? O pai convocar os filhos à oração, à leitura da palavra, a uma vida piedosa com Deus. Então, número 2, seja a principal fonte de ensino para a sua família. Número 3, seja o instrumento de Deus para levar cada membro de sua família à salvação e à plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Meu irmão, seja um instrumento de Deus. Seja um vaso de Deus na sua casa, um instrumento vivo nas mãos do Criador, para que você possa levar a sua família aos pés de Cristo, para que você possa conduzir os seus filhos à plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Que os seus filhos olhem você e vejam você como um exemplo de homem de Deus. Quando alguém perguntar: você conhece o homem de Deus? Os seus filhos digam: meu pai é um homem de Deus. O meu pai é um homem espiritual. Não seja um homem carnal na sua casa. Um homem que exala carnalidade. Um homem que exala tristeza, raiva, ódio, ira. Não seja um homem que os filhos tenham medo de conversar, medo de perguntar. Quantas vezes eu chamei os meus filhos no particular e tivemos conversa seríssima no mundo espiritual, ensinando para eles como é viver no reino de Deus. Às vezes, até sendo muito duro nas cobranças, porque eu queria e quero ver os meus filhos aos pés do Senhor. Então seja um instrumento de Deus. Número 4, dê propósito divino à vida de sua esposa e de seus filhos. Aleluia! Que a sua família, a sua esposa e os seus filhos olhem para você, sabe, e ver um propósito de vida no mundo espiritual.
Que os seus filhos olhem para você e vejam você como aquele que está acertando o alvo, aquele que sabe o destino, aquele que sabe o propósito. Infelizmente, quantas vezes os filhos olham para os pais, para o pai, e não sabe qual que é o propósito do pai, não sabe qual é a meta do pai no mundo espiritual, não sabe se o pai é cristão ou ímpio, não sabe se o pai é luz ou é trevas. Não, seja aquele pai que deu um propósito divino. Seja aquele pai que os seus filhos olhem para você e o vê como um alvo. É aquele que sabe o caminho, é aquele que sabe o processo da santidade e da vida espiritual. Ensina os seus filhos a jejuar, ensina os seus filhos a orar, ensina os seus filhos a ler a Bíblia, somente com palavras? Não, mas demonstre com atitude. Eles sabem que o seu pai é um homem de consagração, é um homem que dá o norte, é um homem que dá o propósito, é um homem que sabe o alvo. Porque os nossos filhos é como uma flecha. E quando você tem filhos, quando você tem os seus filhos, você precisa dar o propósito para eles. Os filhos é como uma flecha. O pai é como um arco. O pai e a mãe, mas principalmente o pai, é como um arco. Ele pega a flecha e estica. Ele dá propósito para a flecha. Ele dá alvo para a flecha. Como que você está conduzindo a sua família? Como que você está conduzindo os seus filhos? É no alvo certo? É no alvo correto? Ou é um alvo com muitas nuvens? Ou é um alvo como aquela noite escura? Não, seja uma luz no caminho para a sua família. Então, esposo, seja provedor espiritual da sua família. E nunca se esqueça desta máxima: o teu casamento e a tua família é projetos de Deus.